Olá, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês o conjunto preto de franjas que vocês me pediram muito, mas foi muito mesmo. Então, eu resolvi fazer uma aula aqui. Para quem quiser fazer, ele é só vir aqui e seguir os passos dessa aula. Ele é bem fácil, tá? Vocês podem achar que é difícil, mas não, ele é bem fácil. E vou estar utilizando marcadores, tá? Agulha de tapeçaria, tesoura. E para fazer o corpo do conjunto, a saia e o top, eu vou estar utilizando a agulha número 2. Mas vocês podem usar também a 1,75, tá? É porque o meu ponto, ele é um pouquinho mais apertado, aí com essa agulha aqui, que é um pouquinho mais grossa, ele vai ficar um pouquinho mais aberto. Essa agulha aqui mais grossa de 3,5, eu vou estar usando para ajudar a passar as franjas. Ó, ela é 3,5, tá? Trena para tirar as medidas da cliente. E aqui eu vou usar duas linhas. Essa linha aqui, Camila 1000, eu vou usar um fio de fora e um fio de dentro, certo? Porque com ela eu vou fazer o corpo da peça, eu vou fazer a saia e o top. E com essa outra linha eu vou fazer as franjas. E por que eu não vou usar a Camila nas franjas? Porque eu já testei, fiz as franjas com essa linha e ela não deu um caimento legal. A peça ficou sem caimento, sem movimento. Consegui fazer, porém não gostei do resultado final. Essa aqui eu achei que deu um caimento bacana. Eu vou mostrar aqui a diferença delas duas. Ó, aqui é a Camila 1000. E aqui é a Estilo. Ó, ela é até tocando assim nela, você sente a diferença. Essa tem um caimento muito melhor. Ó, ela é leve. Essa não dá movimento, não dá balanço, ó. Tá vendo que ela nem mexe aqui, ó. Essa já é diferente. Aí vocês podem estar usando também encanto fina, fica ótimo com a encanto. Eu queria fazer essa peça com a encanto, porém eu não encontrei aqui na minha cidade o fio fino, encontrei só o grosso. Por isso que eu vou estar usando essa linha aqui para as franjas, o Estilo na cor preta. E eu vou ensinar esse conjunto na cor preta, por quê? Porque ele dá muito trabalho. Eu queria estar usando outra cor de fio, porque eu sei que o preto é ruim de ver, de contar os pontos e tudo isso. Porém, como esse conjunto me dá muito trabalho para fazer, eu vou fazer um que eu já tenho aqui encomendado, tá? Esse aqui tá encomendado, então já vou aproveitar e gravar ele para vocês. Eu vou separar aqui as minhas coisas, tá? Pra gente começar, ele é bem simples. Primeiro, vocês vão precisar das medidas da sua cliente. Se ela não tiver como lhe passar as medidas, eu vou ensinar também um tamanho padrão de PMG, certo? Mas é sempre bom ter pelo menos a medida do quadril e do busto da sua cliente e da cintura, tá? Porque você faz a peça exatamente com as medidas dela e não corre risco de fazer ajuste. E vocês sabem que fazer ajuste em crochê, às vezes compensa fazer outra peça do que ajustar uma peça já feita. Então é isso, vamos começar, tá? Bom, para começar aqui, ó, tô aqui com as medidas da cliente, tá? 70 de cintura, então eu vou pôr uma colinha aqui para não esquecer. Cintura 70, quadril 90 e busto 90. Então, ela tem, pelas medidas, né? Ela tem um busto M e a parte de baixo é um P. Acho que ela veste 36 com essas medidas aqui. Como que eu sei? Pelo tempo, por fazer tantas peças, aí você vai aprendendo os padrões das peças, tá? Então, eu vou ensinar aqui o tamanho de cima na parte M e a parte de baixo o tamanho P. Então, vamos começar. Vou iniciar pela saia, tá? Pela saia. Para fazer a saia, nós vamos fazer pelas medidas dela, que o quadril é de 90 centímetros. Eu vou fazer
uma correntinha de 90 centímetros, tá? Vocês vão fazer uma corrente com 90 centímetros, se a medida de vocês forem a mesma da minha. Esse vai ser o tamanho P. Para o tamanho M, 1 metro de correntinhas tá ótimo, tá? Para o tamanho M. Para o tamanho G, de 110 para cima. Então, para o tamanho P, vocês fazem uma correntinha com 90, para o M 100 e para o G 110. Aqui nessas correntinhas eu vou fazer quadradinhos nela. Aí eu vou contar quantos deu aqui no meu e vou mostrar para vocês, tá? Em quadradinhos quantos que deu. Então, vou começar aqui minhas correntes. Pego o meu fio Camila, vou usar o Camila, tá? Para fazer o corpo da peça. Pego um fio de dentro e um de fora e fica assim, ó, dois fios. Eu pego um aqui bem do meio e pego um aqui de fora. E aí, vou pegar a minha agulha aqui, número 2. E vou iniciar as correntinhas. Pego minha agulha, passo aqui por baixo do fio e dou uma laçadinha. Seguro essa laçada e venho fazendo correntinhas por todo o fio. Então, eu vou subir minhas correntes aqui. Subam a de vocês aí, tá? Até quando chegar mais ou menos nos 90 centímetros ou no tamanho aí que for o seu. Eu já volto. Ó, fiz aqui minhas correntinhas. Eu fiz 210 correntes. 210 correntes. Nessas 210 eu vou precisar por 70 quadradinhos, tá? Esse pro meu tamanho P. Pro tamanho M, eu acho que 75 quadradinhos dá pra fazer. Então, aqui tem 210, né? Então, vocês vão crescer aí mais o tamanho dos 5. E eu vou dar uma dica aqui pra vocês, tá? De fechamento dessas correntes. Você pode fechar aqui, ó. Tem duas formas de você fechar. Uma, se você for boa em conta e quiser tá contando, tá? Essa aqui, você não pode... você se errar um quadradinho, você vai ter que desmanchar todos para então aumentar ou diminuir correntes e aí começar de novo, tá? Essa forma é a seguinte, de fechar essa carreira. Você vai vir virar todas as correntes para um lado. Peraí, que essa parte é um pouco difícil. Aqui, virei todas as correntes para um lado só, tá? Aí, você vai vir na última correntinha. Eu sei que o preto é ruim de ver, tá? Mas não tem mistério. Você vem na primeira correntinha aqui que a gente iniciou e nela vai fechar com um ponto baixíssimo, tá? Essa vai ser a primeira forma que eu vou ensinar de fechar essa carreira. E aí, você vem subindo. Para fazer o primeiro quadradinho, nós vamos subir 1, 2, 3 correntes, que vai ser equivalente a um ponto alto. Agora, eu vou subir 2 correntes de separação, vai ser a separação. E aqui eu vou contar na base 1, 2. No terceiro ponto, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto, tá? Fiz 5 correntes e vou vir na terceira da base e vou fazer um ponto alto. Ficando com o nosso primeiro quadrado, ó. Aí, eu vou fazer 2 correntes de separação. Pulo 1, 2. No terceiro, eu faço outro ponto alto. Novamente, 2 correntes de separação. E venho no terceiro pontinho da base, na terceira correntinha, e faço outro ponto alto. E vou fazendo isso por toda a volta. No meu aqui, eu quero que tenha 70 quadradinhos, tá? 70 quadradinhos vai ficar exatamente no tamanho que eu quero, ó. Deu pra entender? Então,
Para fechar essa carreira, vocês vão andar toda ela até aqui o final. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um que eu já tenho pronto. Eu tenho aqui já um pronto. Ele dá uma encolhida, tá? Quando vocês fazem esse ponto, ele vai dar uma encolhida, ó. Ele vai encolhendo. Quanto mais as carreiras vocês fazem, mais ele vai encolhendo. Eu fiz um aqui. E vou mostrar aqui, ó. Aqui eu tô com 70 quadrados, porém no final eu acho que eu errei e fiz um pontinho a mais. Então, ao invés de eu pular 2 e fazer no terceiro, eu deixei 3 aqui, ó, ao invés de deixar só 2. Porque eu acho que eu me passei, em vez de deixar 210, eu deixei 211. E aqui no final, ó, que vocês vão fazendo, tá? Vem na terceira e fecha. No final, pode ser que sobre 3 ou 1, não tem problema, vocês podem fechar assim mesmo, isso não vai dar diferença na peça. Só que o importante é que aqui tem a quantidade de quadrados que você quer. O meu, eu faço 2 correntes, ó, para fechar, e venho aqui na terceira correntinha, que nós iniciamos daquelas 5, e faço um ponto baixíssimo. Esse é um fechamento certo, vocês olham se tá todas do mesmo lado, tá? Os quadradinhos, ó. E tá fechada a nossa primeira carreira. Aí, para começar a segunda, vocês vão subir novamente 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto em cima dele. E os pontos vão ser sempre assim, 2 correntes de separação e um ponto alto em cima do ponto alto da base, ó. Fazendo novamente os quadradinhos. Os inícios sempre vão ser assim. Essa é uma forma certa, porém, se você quer fazer uma quantidade exata de quadrado, aqui no final, às vezes, você não deixa a quantidade certa, tá? Possa ser que deixe, que você seja boa em contar, não se passe, mas às vezes você vai contando e vai pula um. Foi o meu caso aqui. Então, eu vou ensinar outra forma de fechar, de fazer essa primeira carreira, só que de outra forma. E ela vai ser dessa maneira aqui, ó. Vocês vão fazer as suas correntes, tá? Pra dizer que aqui tem 210, né? Aí, o que é que eu vou fazer? Para garantir que eu não tenha errado, botei a menos, eu vou subir mais umas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque se sobrar, a gente desmancha aqui no final, não tem problema. Essa carreira a gente não vai fechar ela assim, a gente fecha ela depois dos quadradinhos prontos. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho que subir 5 correntinhas, que vai ser meu primeiro quadrado. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, tô segurando aqui na sexta, ó. E na sexta, vocês vão fazer... Não, peraí, 5 na sexta não. Sexta é um espaço. Sétima, na 8ª correntinha, tá? Ó, fiz 5, vocês vão vir na 8ª. 6, 7, na 8ª e vão fazer um ponto alto. E assim vai ser o nosso primeiro quadrado, ó. Fiz 5 correntinhas, segurei na 8ª, eu faço um ponto alto. E aí, faço 2 correntes, pulo 1, 2 no terceiro, faço um ponto alto. Vou fazer o mesmo processo daquele outro, só que aqui nós não fechamos o círculo de correntes, tá? Eu volto ele todo. 1, 2, pulo 1, 2, venho no terceiro. E venho fazendo pontos por toda essa carreira, tá? Vocês vão fazendo aí, quando chegar aqui nos seus... Quando vocês fizerem, se vocês quiserem 70 quadradinhos como eu, quero 70, tá? Então, eu vou fazer 69 desses. Vou fazer aqui 69, quando eu chegar no 69, eu paro para ensinar como que a gente vai fechar a carreira, caso vocês optem por começar ela dessa forma, tá? Fiz 69 quadradinhos.
Ó, fiz por todo o cordão até chegar aos quadrados que eu quero, mas eu quero 70. Então, como é que eu vou fechar essa carreira? Eu viro todos para um lado só, vou virar eles aqui. Venho aqui no último que eu fiz e vou fazer 2 correntes. 1, 2. Essas 2 correntes vai formar o meu último quadradinho, o número 70, tá? Aí venho aqui na terceira correntinha que nós viramos aqui naquelas 3 que nós fizemos, lembra que fechamos na 8ª? Eu venho na terceira e faço um ponto baixíssimo nela, ó. E aqui sobrou essa quantidade toda de correntes. E agora, como que eu vou fazer? Deixa eu subir aqui logo a próxima carreira. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto, subindo meu primeiro quadrado. 2 correntes. No próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntes. No próximo ponto, um ponto alto. E vou fazendo dessa forma até completar essa carreira. Porém, aqui embaixo, eu vou mostrar como é que a gente vai fechar. Então, eu vou pegar aquela corrente que sobrou, tá? Que eu fiz de sobra. Porque eu fiz a mais caso eu tivesse contado, pulado ou quisesse aumentar. Eu acho essa forma mais fácil. Aí, eu venho desmanchando ela aqui, ó. Eu venho desmanchando ela até restar 2 correntes, que vai ser as separações aqui que eu preciso da parte de baixo. Bom, cheguei aqui, deixei 2, aí eu vou puxar para não desmanchar. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse fio e vou costurar aqui, ó, bem nessa ponta, para fazer o meu último quadrado. Essa forma eu prefiro, por quê? Porque dessa forma você não precisa estar contando as correntes, nem medindo, tá? Você é só fazer a quantidade de quadrados que você quer. E aí, o restante, a sobra de correntinhas que ficar, é só desmanchar. Peraí que tá difícil de passar aqui. Consegui. Aí, venho aqui, ó, nessa ponta e vou costurar. Venho bem na ponta aqui e vou costurando para ficar bem firme. Passo umas 2, 3 vezes aqui. E assim fechamos o último quadrado. Eu acho essa forma mais fácil, tá? De vocês fazerem. Aquela outra também tá correta. Mas aí, essa forma aqui, você não precisa estar contando aquela quantidade exata de correntes. Enfim, acho que vocês já pegaram, não é? E agora eu vou mostrar as carreiras, como iniciam outra vez e como fecha, tá certo? Aqui nós subimos 5 correntes. Eu vou fechar essa próxima carreira nessa terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E novamente subo 5 correntes e venho fazendo ponto sobre ponto. Essa parte vão ser só carreiras dessa forma, de quadradinhos. E aí, vocês vão fazer, eu vou fazer o meu aqui com mais ou menos 20, 22 centímetros. Então, eu vou fazer carreiras até atingir meus 20 a 22 centímetros. Quando eu terminar aqui, eu venho e mostro pra vocês quantas carreiras ficaram, tá? Então, vocês continuam aí, ó. Vocês continuam aí fazendo esses quadradinhos. Sempre separa com 2, vem num ponto alto, faz outro ponto alto. Quando chegar aqui no final, vocês fazem 2 correntes. Vem no terceiro aqui e fecha com um ponto baixíssimo. Então, eu volto já com essa parte da saia, tá? Pronta. Com as minhas carreiras prontas.
Bom, estou terminando aqui minha saia. Vou mostrar mais uma vez como que a gente fecha essa carreira, tá? Ó, 2 correntes, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço 2 correntes, venho no próximo ponto baixo, alto aqui da base e faço um ponto alto em cima dele. E venho fazendo isso por toda a volta. Ó, cheguei aqui no final, né? Aqui tem aquelas 5 correntes, aí eu vou fazer 2 correntinhas, venho na terceira, 1, 2 na terceira e faço um ponto baixíssimo. E caso fosse iniciar outra carreira, era só subir 5 correntes. 5, vem aqui no próximo ponto e vem fazendo pontos altos sobre cada ponto da base, tá? Porém, eu vou terminar meu trabalho nessa carreira aqui, vou finalizar aqui no ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, que eu já até cortei, e vou puxar essa linha para não desmanchar. E aqui eu fiz, ó, 22 carreiras. Eu fiz 22 carreiras. Fica assim, ó. Somente em quadradinhos, essa é a primeira parte da saia. Vou medir aqui para vocês verem quanto que ficou. E olha como ela encolhe. Ela fecha assim, ó. Ela era bem mais larga, ela vai fechando. Ó, eu tenho aqui 22 centímetros. Peraí que tá uma carreira em cima da outra, peraí. Aqui. 22 centímetros, então foi 1 centímetro para cada carreira. Se seu ponto for parecido com o meu, as 22 carreiras vão dar 22 centímetros. Se seu ponto for maior, vocês fazem aí na altura que for da sua cliente. De largura, eu vou medir aqui para vocês quanto que ficou. Ficou 35 centímetros, porém ela encolhe, mas quando você veste, ela dá uma esticada, tá? Não se preocupe, ela tá com 30... Ó, 35, 30, já estiquei, ficou maior. Mas ela sem esticar, ela normal aqui, sem esticar, está 35 centímetros. Vocês podem achar pequena, mas não tá. Dobrando, ela vai dar 70. Minha cliente tem 90, né, de quadril, mas esse tamanho vai dar assim, certo? Porque essa saia, ela abre bem. E também porque esse modelo é bem justo. Aí vocês, quanto mais você estica, ó, mais ela cresce. Vou dar uma esticada aqui para vocês verem como que ela cresce. Agora eu vou medir para vocês verem. Ó, medi, já tá com 39, tá vendo? Então não se preocupem, se vocês fizerem as correntes do tamanho do quadril da cliente, vai dar com certeza. E se não, vocês fazem 90 tamanho P. Ah, os quadradinhos, já ia esquecendo. Pro tamanho P eu fiz 70. Pro tamanho M, 75 a 76 quadradinhos. E pro tamanho G, de 80 a 85. E se for GG, acima de 90 quadradinhos, tá? Então, as medidas, eu acredito que essas sejam os tamanhos PMG. Agora, eu vou começar a próxima parte da saia. Então, para fazer aqui a segunda etapa da saia, vou precisar agora dos marcadores. Vocês vão precisar de marcadores ou de um fio de outra cor que vocês possam estar botando, tá? Se vocês não tiverem marcadores, vocês pegam um fio de outra cor e amarram no lugar onde eu vou pôr os marcadores. Essa saia tem 70 quadradinhos. 70 quadradinhos. Eu vou dividir os quadradinhos no meio, então vou pôr 35 para um lado e 35 para o outro, tá? Aí vem aqui, ó. Eu fechei, eu fechei aqui, eu cortei por quê? Porque eu não quero estar contando daqui. Eu vou arrematar esse fio aqui, esconder bem e vou começar em outra parte, tá? Então, vocês arrematam aí o de vocês. Se quiser começar a contar daqui, pode ser também.
Pego aqui meu marcador, ponho aqui no meio. E vou contar, tá? Vou contar 35 pontos, 35 quadrados pra cá e 30 pra lá e volto já. Bom, separei aqui meus 35 pontos, 35 quadrados aqui da frente e 35 aqui do outro lado. Agora eu vou começar aqueles bicos, tá? Uns desenhos que tem aqui, ó. Faz assim, sobe, faz assim. Então, aqui tem 35, não é? Eu vou dividir aqui no meio. Como 35 não dá para dividir em 2, vai dar 34, né? Para dividir em 2, eu vou dividir 17 para um lado, 17 para o outro. E onde parar 18 vai ser o meio dele. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No 18 vai ser o meio, tá? Porque eu não consigo dividir 35. Então, eu venho aqui, confiro, tá? Os dois lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pronto, tem 17 pra cá. E bem no meio aqui, onde eu botei um marcador, é o 18. Eu vou fazer isso aqui do mesmo lado, do outro lado, a mesma coisa. Só que agora eu já marco daqui. Venho desse e marco 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Onde for 17 aqui, eu vou pôr aqui no meio. Faço isso pra cá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aqui é o 17. A mesma coisa, era a mesma coisa de eu botar o aqui no meio. Esse é o 18, ó. Só que agora eu marquei esses dois lados. Essa aqui vai ser minha frente, tá? Então, para fazer a frente, eu vou vir aqui no meio, que é o 18, né? Então, eu vou contar aqui no meio e vou dividir esse meio aqui também, tá bom? Eu dividi essa saia no meio, então ficou 35 para cada lado. Deixa eu botar esse marcador aqui no 18, que dá no mesmo. Peraí. Que aí eu sei que é 17 para um lado e 17 para o outro. Pronto. Então, o que é que eu fiz aqui? Aqui tinham 70 quadrados. Eu dividi 70 em 2, ficou 35 para cada lado. Dividi esse meio aqui em 2 também, ficou 17 para cá, 17 para cá. Marquei 18 aqui no meio, que foi o que sobrou. Fiz a mesma coisa atrás. 17 para um lado, 17 para o outro e marquei o meio. E agora eu vou dividir o meio do meio. Esse pedaço aqui, ó. Esses 17 eu vou dividir no meio também, tá? Então, como que eu vou fazer? 17 não dá para dividir por 2. Eu vou dividir 16. Então, eu vou contar 8. E no nono eu ponho um marcador. Vem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 é o meio de 16. Então, o próximo é o nono. Vou botar o marcador no meio. Aqui vai ser o meio desses 17 quadradinhos, ó. Ficaram, então, 8 para cá e 8 para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No nono, tá o meu marcador, tá? Que vai ser bem o meio desses 17, ó. Vai ser o nono. Vou fazer isso do mesmo lado, ou da mesma coisa do lado de cá. Vou dividir esse meio, tá? O meio do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No nono, eu ponho um marcador. Essa é a parte mais chata da saia. Então, estão todos divididos aqui, não é? Na frente. Vou fazer a mesma coisa aqui atrás. Vou contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No nono, eu vou pôr um marcador.
E vou fazer a mesma coisa pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono, eu vou pôr o marcador. Eu vou tirar esse aqui, que esse do fundo eu não vou usar, já já vocês entendem, e vou pôr aqui, porque eu não tô achando outro aqui. Dois, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nono é esse aqui, Caroline. Por favor, não erre. Pronto. Então, está dividido toda a minha saia. Agora sim eu posso começar. O que foi que eu fiz? Eu marquei onde eu vou subir aquelas pontas. Ó, onde eu marquei aqui, eu vou subir uma pontinha. E onde eu marquei aqui, eu vou subir outra ponta, tá? Porque se eu não marco, eu vou me perder. Por isso que eu faço isso. E vocês fazendo isso, vai ficar tudo certinho no mesmo lugar e não fica torto. E agora eu vou começar os meus bicos. Vou chamar de bico, tá? Então, eu vou pegar um fio aqui. Onde você marcou, você vai pular 1, tá? 2. Você marcou aqui, ó, tá o marcador. Não vou fazer no do lado, vou fazer no segundo, tá? Pulei aqui 1, venho no segundo e boto aqui nesse vão o meu fio. E aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Subi 3 correntes, e o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima desse pauzinho e vou fazer um ponto alto. Isso que eu fiz foi uma diminuição, tá? Ó, fiz 3 correntes nesse vão aqui. Fiz 3 correntes nesse vão. Vou fazer de novo. Aqui é o marcador do meio. Eu vou vir nesse meu marcador aqui, vou pular 1, no segundo eu vou subir 3 correntes. 1, 2 e 3. Venho no meu próximo ponto alto aqui, ó, não nesse, tá? Não é nesse aqui. E vou fazer um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto. Faço 2 correntes e venho fazendo pontos altos sobre pontos altos. Eu sei que o preto é difícil de entender, de ver, mas me ajudem aí. Venho fazendo, ó, 2 correntes e em cima de cada ponto eu vou fazendo um ponto alto. Cheguei aqui no meio, vou fazer um ponto alto aqui. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer até chegar aqueles 2 que nós não pulamos 2 a partir do marcador aqui, ó. Pulei 1 no segundo que eu fiz 3 correntes. Então, eu vou fazer os bloquinhos até restar 1. No segundo aqui, eu vou fazer um ponto alto. Vou mostrar aqui. Venho fazendo os meus bloquinhos. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu não vou fazer esse último bloquinho, porque aqui eu vou fazer uma diminuição. Então, o que eu vou fazer? Pulo 1 aqui do marcador e no segundo, como nós fizemos aqui, ó. Pulei 1, pulei 2, no terceiro eu fiz 3 correntinhas. Então, aqui eu pulo 1, pulo 2, no terceiro eu vou fazer 3 correntinhas. Eu até fiz uma a mais aqui, deixa eu desmanchar. Pulo 1, pulo 2, aqui no terceiro eu vou fazer um ponto alto, que vai ser equivalente a essas 3 correntes que nós iniciamos. E aqui dentro mesmo eu faço um ponto alto, tá? Ficando assim, ó.
que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma diminuição para cada lado, só que aqui no meio, que agora eu vou subir com diminuições até ele virar uma pirâmide assim, ó. Eu vou desmanchar essa carreira, eu vou fazer de novo para vocês entenderem, tá? Lembrando que aqui é bem o meio da parte da frente da saia. Vou desmanchar e vou fazer outra vez. Tô aqui bem no meio. Esse marcador é o meio dessas... Aqui é 35 para um lado, 35 para o outro. Esse marcador aqui tá dividindo essa parte do meio. Esse marcador tá dividindo essa parte aqui. E esse marcador tá dividindo essa parte. Eu vou vir a partir do terceiro... A partir do marcador aqui, ó. Esse é o meio e os dois do lado dele. Eu vou vir nesse primeiro aqui. Aqui. Vou contar do lado. Não faço no do lado dele, ó. O marcador tá aqui. Eu não faço nesse. Eu pulo 1, 2, tá? Marcador 1, 2, 3. Marcador 1, 2, 3. Então, deixo aqui, ó. Um no meio. Nesse aqui eu vou pegar, tá? Nesse aqui, ó. A partir do marcador, ele é o terceiro. 1, 2, 3. Aqui dentro, eu vou subir 3 correntes. Aqui dentro, vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Subi 3 correntes. Não, ó, não subi na corrente, eu subi no vão, aqui no meio, tá? Ela fica solta assim. Aí eu venho aqui, pulo esse primeiro ponto. No segundo aqui eu vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto. E aí subo 2 correntes. Vocês estão vendo que eu já venho escondendo o fio, né? Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço 2 correntes, venho no próximo e faço outro ponto alto. Vou seguindo fazendo os bloquinhos, tá? Vou fazendo bloquinhos, ó. Cheguei bem no meio aqui, ó, na minha parte da frente, bem na divisão do meio. Faço aqui. E vou fazendo esses bloquinhos de quadradinhos até, ó, aqui é a outra ponta, tá vendo? Eu coloquei marcadores das mesmas cores, ó, deixa eu mostrar aqui. Eu botei de uma cor diferente aqui no centro, no meio, para eu não me perder, e os das laterais eu botei amarelo, tá? Porque aqui eu sei que é o meio das laterais aqui, ó. Esse é o meio desse. Esse amarelo é o meio desse. E esse aqui é o meio desse todo aqui. Então, eu estou fazendo aquele bico aqui no meio. Passei do centro já de bloquinhos e venho fazendo até aqui, ó. Porque eu vou pular 1, 2 no terceiro. Nesse terceiro eu vou fazer um ponto alto para fechar igual como nós começamos aqui com 3 correntes. Então, eu vou fazer mais 1, 2, 3, mais 4 bloquinhos. Então, vou fazer aqui mais 4 blocos. E agora sim, ó. Aqui é o meu marcador, então eu fiz 1, 2, no terceiro eu fiz eu fiz 3 correntinhas para iniciar, vocês lembram, ó? Meu marcador eu fiz não fiz nele, fiz no terceiro quadradinho depois dele. 1, 2, no terceiro eu fiz 3 correntes. Então, aqui no terceiro, 1, 2, no terceiro, eu vou fazer um ponto alto aqui, sem separar com correntes. Vou fazer direto aqui um ponto alto, ó. Que ele vai ser equivalente àquelas 3 correntes que nós iniciamos. E fica assim, ó. Começando a minha primeira diminuição aqui. E agora eu vou subir 2 correntes,
subo 2 correntinhas, tá? Viro o meu trabalho. E vou seguindo aqui com diminuições. Laço, venho nesse próximo e subo um ponto alto. Não, aqui eu vou subir 3 correntes, ficou muito repuxado. Vou subir 3 correntes e aqui nesse próximo eu vou fazer um ponto alto, ficando mais uma diminuição. Aí vou fazer 2 correntes e venho fazendo pontos altos em cima de ponto alto, sempre separando com 2 correntes. Então, vou seguindo até chegar a meu penúltimo bloquinho, que lá no último eu vou fazer outra diminuição. Olha, aqui foi a primeira diminuição, tá? E aqui vocês vão fazer o meu último bloquinho aqui, ó. E quando faltar só um bloquinho e do lado já for a diminuição, vocês não vão fazer nele, aqui, ou 2 correntes. Quando faltar só um bloquinho, vocês já laçam o fio e vem em cima do ponto alto e já faz um ponto alto direto, sem correntinhas. Isso vai ser a nossa diminuição, tá? Ó, aqui embaixo vocês notam que tem um quadradinho. Aqui embaixo não é um quadradinho completo e do lado a primeira diminuição, que foi aquelas 3 correntes. Quando sobrar só um quadrado assim na parte de baixo, vocês param de separar com 2 correntes, vem bem nele e já faz um ponto alto. Aqui tá feito mais uma diminuição, ó, ele já vai fechando. Então, eu vou fazendo isso até não ter mais como diminuir. Então, vou subir novamente 3 correntes, viro. Não faço nesse primeiro, né? Venho nesse próximo aqui e já faço um ponto alto, direto. Mais uma diminuição, fizemos aqui. Subo 2 correntes e vou fazendo os bloquinhos até lá o penúltimo, porque o penúltimo nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, eu sigo aqui fazendo meus bloquinhos de quadrados. Isso não é difícil, tá? É porque eu tô tentando explicar bem explicadinho para não ter dúvida. Aí, às vezes, a explicação, vocês pensam que é uma coisa, meu Deus, não vou conseguir. Mas quando vê pronto, vocês veem, não, é só isso. Vocês fazem até do jeito de vocês aí. Então, ó, restou só um bloquinho aqui. Então, não vou fazer as 2 correntes. Venho aqui em cima dele e já faço um ponto alto direto. Ficando mais uma diminuição. Se vocês acharem que não ficou bem retinho, ao invés de vocês fazerem um ponto alto em cima do ponto, vocês fazem aqui nessa correntinha do canto, ó. Que ele fica mais retinho ainda, tá vendo? Ó, fiz bem na do canto, vou fazendo em cima do ponto alto. Ó, às vezes não fica tão reto. Aí você vem aqui bem nessa correntinha aqui, bem nessa no cantinho e fecha aqui, fazendo sua outra diminuição. Eu vou fazer mais uma carreira com vocês sem explicar, tá? Vou só fazer para vocês ir vendo. Subo 3 correntes. Viro meu trabalho. Venho nesse ponto aqui, ó, sem ser nesse primeiro ponto alto, no segundo e faço um ponto alto direto. Separo com 2 correntes e venho fazendo aqui os bloquinhos, tá? Eu vou fazer isso por mais 3 carreiras, façam aí também, façam essa carreira aqui, mais 2, porque quando fizer essas 3 já vai chegar bem na ponta aqui, certo? Termine aí, eu já volto. Olha, fiz aqui as 3 carreiras, ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? Fiz 6 carreiras aqui, ó, como que já fica um bico, tá vendo? Então, essa vai ser a próxima carreira, a 7ª carreira vai ser a última. Eu vou subir agora, deixa eu mostrar aqui antes.
que ficou só com um bloquinho. Essas laterais são diminuições, ó. Ficou só um bloquinho aqui no meio, tá vendo? Uma diminuição aqui, outra aqui e um bloquinho só no meio. Vocês têm que fazer até restar só um bloquinho, certo? Porque aí vai formar o bico. Para fazer o bico eu vou subir uma, duas correntes, viro o meu trabalho. Aqui no meio desse bloquinho eu vou fazer um ponto alto incompleto, subindo, deixando assim duas laçadas. Vou vir aqui na última, nessa terceira correntinha, ó, que é o ponto alto, eu venho na terceira correntinha e nela assim eu vou fazer um ponto alto, só que agora completo, unindo todas essas três laçadas. E ó, ficou um bico, vendo? Ficou uma ponta. Deixa eu fechar aqui para vocês verem. Viram só que formou uma pirâmide aqui, ó? Esse vai ser o primeiro bico que a gente vai fazer. Eu vou fazer mais um aqui na lateral e outro nessa outra lateral. Nas costas não tem esse bico, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido como que é feito isso. Eu vou iniciar outro aqui com vocês. E aí, esse outro vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Eu vou iniciar esse aqui com vocês para vocês verem. Deixa eu cortar aqui esse fio. Eu deixo um pedacinho porque eu preciso arrematar ele, certo? Então, eu venho e puxo ele para não desmanchar. Depois, vocês arrematam. Vou vir aqui e vou... Aqui é o meio do umbigo, eu vou vir agora pra lateral aqui, tá? Vamos fazer na lateral. Aí, agora, vocês vão usar os marcadores que nós marcamos na lateral. Não tem esses marcadores? Aqui é mais um meio. Eu vou fazer nesse lado e nesse. Aqui é a frente, tá? Esse bico que nós fizemos é o da frente. Agora eu vou precisar de um aqui e um no mesmo lugar aqui do outro lado. Aqui, ao invés de vocês... Nós não vamos fazer a partir do terceiro. Aqui a gente pula deixa o do marcador, conta como um no marcador. 1, 2, no terceiro que a gente fecha, né? Inicia as correntes. Eu vou iniciar do lado de cá, que eu quero começar desse lado, da parte da frente. Então, o lado de cá, ao invés de eu começar no terceiro, eu vou começar no segundo, tá? Eu vou vir aqui onde tá o meu marcador. E vou vir no segundo, certo? Vou pegar meu fio e vou começar aqui. Outra coisa que eu não falei. Aqui na frente nós fizemos 11 bloquinhos, ó. Tá? Nós fizemos 11 bloquinhos e 7 carreiras. Vocês precisam fazer 7 bloquinhos e 11 carreiras nos três, certo? Nas três pirâmides, nos 3 bicos. Então, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fora as diminuições que eu não conto elas. Então, aqui nessa lateral, vocês vão fazer 11. E nessa lateral, 11, tá? Então, contem direito onde vocês estão fazendo. Nós dividimos aqui no meio, dividimos a saia toda no meio. Depois, nós dividimos ela por metades. Eu dividi essa metade e dividi essa metade, não é? Então, onde estão os marcadores, é onde nós vamos contar. Por isso que, se você não tiver marcador, você põe uma linha aí, tá? Que é com elas que vocês vão se basear. Então, ó, nessa lateral tem esse marcador aqui. Esse eu botei agora, eu vou até tirar, que ele não precisa. Venho no meu primeiro, não conto, no segundo eu vou iniciar com as 3 correntes. Deixa eu só pegar aqui meu fio, que embolou foi tudo. Pronto. Vou aqui iniciar as 3 correntes para começar mais um bico. 1, 2, 3.
E agora, eu não venho e não faço nesse ponto alto, eu faço um ponto alto nesse aqui, ó. Tá? Eu fiz as 3 correntes aqui nesse vão, ó. Fiz 3. Ao invés de eu fazer aqui, eu faço um ponto alto aqui, fazendo minha primeira diminuição. E esse fio eu já venho escondendo. Vocês escondem aí como vocês preferirem, tá? Pronto, fiz meu ponto alto. Agora eu vou subir 2 correntes. Uma, 2 correntes. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto em cima dele. Já vou cortar aqui esse fio que eu escondi, para ele não atrapalhar a gente aqui. E venho fazendo até ficar com 11 bloquinhos, tá? Ó, uma diminuição, já fiz 2 bloquinhos e vou fazendo até ter 11. Então, vou fazendo aqui. Vocês vão ver que quando a gente for fechar, vai lá do outro lado, vai dar no terceiro. Então, eu venho fazendo aqui 11 bloquinhos. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 bloquinhos. Fiz 11. Agora, eu vou fazer a minha outra diminuição. Para fazer essa outra diminuição, eu vou fazer um ponto alto, né? Então, veja, ó, aqui tá o meu outro marcador. 1, 2, no terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Bem aqui no meio do vão, ó, fiz um ponto alto. Aqui eu vou fazer no terceiro, a partir do marcador, 1, 2, 3. E do lado de cá, eu vou fazer no segundo, certo? Fiz no segundo, porque eu preciso de 11. Se eu fizesse no terceiro, eu ia ficar com 10. Aí não ia dar 7 carreiras, ia dar 6. E aí, viro o meu trabalho, ou faço 3 correntes, que vai ser a diminuição desse lado. Vou virar. Vou pular esse ponto aqui, venho no próximo e faço um ponto alto. 2 correntinhas, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E vou fazendo os bloquinhos de pontos altos até chegar faltando um bloquinho lá do outro lado. Quando restar só um quadradinho do outro lado, é que nós fazemos mais uma diminuição. Ó, estou chegando aqui no final, falta só um bloquinho, tá vendo? Aí, eu venho, laço. Ao invés de botar aqui em cima, você pode botar também nessa terceira correntinha, dá no mesmo. Eu vou botar nessa terceira correntinha porque eu acho que fica mais retinho, tá? Mas vocês podem pôr nesse último ponto alto aqui, fazer um ponto alto. Eu vou fazer aqui nessa corrente bem ao lado desse ponto alto. Faço outro ponto alto, fechando aqui a carreira e fazendo mais uma diminuição. E agora, vamos subir a terceira carreira. 3 correntes e vamos repetir o mesmo processo. Não faço aqui, faço nesse ponto um ponto alto, ó. 2 correntes e venho fazendo os meus quadradinhos. Vai restar um lá do outro lado, tá? Aí, vocês vão fazendo aí as carreiras de vocês, tá? Até restar só um quadradinho, como fizemos lá na frente. Quando restar só um quadradinho, eu vou fazer aquela ponta com vocês também. E aí, o lado de lá, vocês vão fazer igualzinho a esse, tá bom? Igualzinho, porém tem... Deixa eu só... Ó, cheguei no último aqui, faço ponto alto bem naquela terceira correntinha. Subo 3 correntes e aí, eu vou começar minhas outras carreiras. Fiz 3... Vocês fazem mais 3, tá? E na 7ª a gente vai fechar junto. Antes disso, deixa eu mostrar aqui.
que vocês vão fazer do outro lado. É bem simples, vocês pegam aqui, ó, põe esses marcadores aqui no mesmo lugar, deixa tudo no mesmo lugar, aqui, ó. E aí é só vocês fazerem igualzinho aqui, vocês medem e faz igualzinho, tá? 3, contando do marcador aqui 3 e contando daqui 2, tá? Então, vocês vão fazer desse lado aqui, igualzinho o lado de lá, pra ficar as duas laterais. Então, eu vou seguir minhas carreiras, volto quando tiver as 6 prontas, tá? Até já. Ó, falta só um quadrado aqui, então, vou fazer minha última carreira, vou subir 2 correntes, viro aqui a saia. Aqui no meio, eu vou fazer um ponto alto incompleto, no meio daquele quadradinho de baixo, do último. E aqui na terceira correntinha aqui, ó, venho e faço um ponto alto agora assim completo, unindo essas 3 laçadas. E corto o fio, deixo um pedaço que eu preciso arrematar ele. E agora eu vou fazer igualzinho que eu fiz isso do outro lado. Se tiver dúvida de onde colocar o fio, é só dobrar aqui, ó. Dobra no meio, põe marcador com marcador. E aí, vocês fazem igualzinho nós fizemos aqui desse outro lado. Então, termine agora esse aqui sozinhos, tá? E a gente volta aqui pra mostrar o restante desse conjunto. Ó, aqui na parte da frente dá pra ver que eu já fiz uma curva, ó. Tá vendo aqui? Fizemos essa primeira curva, aqui é o meio, aqui é o lado, agora a gente vai fazer o outro aqui do lado. A gente não, vocês vão fazer sozinho. Eu volto com essa parte aqui pronta, para nós iniciarmos o peito da parte de cima. Por último, que eu vou mostrar as franjas, então até já. Bom, terminei aqui, ó, nas 3 pontas, tá? E fica assim. Agora eu vou tirar esses marcadores. E essa saia, o modelo da foto, ela é assim, desse jeito. Ela só é um pouquinho mais larga, porque a da foto eu fiz um tamanho M. Essa eu tô fazendo um tamanho P. Então, a única diferença dessa pra da foto é que a da foto tem 5 quadradinhos a mais, tá? E a da foto tem um quadradinho a mais aqui. É a única diferença. O resto aqui é tudo igual. E a da foto, ela termina assim, ó, na parte de trás, ficando bem curtinha aqui o fundo, ó. Só que essa, eu vou fazer essa parte aqui de trás na altura desse bico aqui, tá? Então, essa parte de trás aqui, eu vou fazer toda em quadradinho. E ela, eu vou seguir essas diminuições aqui, porque eu não quero que ela fique larga, eu quero que ela aperte, para não ficar caindo aqui na parte de trás. E caso vocês queiram um tamanho M padrão, fazer um M padrão, vocês fazem 2 a 3 carreiras a mais aqui. Se for G, vocês fazem entre 5 e 7 carreiras, tá? O P, 22 carreiras é o ideal pro tamanho P. E agora eu vou começar aqui atrás, ó. Aqui à frente, eu tô nas costas. Eu vou fazer 7 carreiras de quadradinhos desse mesmo ponto aqui. Então, para começar, eu vou vir aqui, ó, com o meu fio, bem aqui nessa outra ponta que nós terminamos. Onde for a primeira carreira, eu vou pôr meu fio bem aqui, ó, na divisão da carreira. Tá vendo, ó? Se é a primeira carreira, eu vou vir aqui, bem nesse ponto aqui do meio. E aqui, eu vou fazer 2 correntes. Uma
e 2. E vou vir no próximo ponto e faço um ponto alto. E vou seguindo com pontos altos sobre pontos altos até o final dessa carreira, tá? Vocês fazem até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fechar essa carreira juntos. Ó, estou chegando aqui no final da carreira, tá vendo que só tem um ponto sem fazer, então venho, faço um ponto aqui. Ó, deixa eu desmanchar aqui. Falta só um, eu faço um ponto aqui e cheguei aqui naquela outra lateral, tá? Ó. Aí eu venho, faço 2 correntes, venho aqui nesse meio aqui na divisão da carreira, ó, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Bem aqui nesse meio. Bom, fiz aqui um ponto baixíssimo, aí eu vou andar até aqui, ó, deixa eu mostrar mais de perto. Eu fiz o ponto aqui, eu vou andar até esse outro ponto, até essa outra divisão de carreira aqui com pontos baixíssimos, que eu quero chegar aqui nessa segunda carreira. Então, eu venho andando aqui, ó, com pontos baixíssimos, tá? Por dentro dos pontos mesmo. Não tem bem, vocês vão pegando aí onde der. Cheguei aqui, pronto, cheguei na segunda carreira. Vou fazer 2 correntes, vou virar aqui. E aí, venho e faço aqui um ponto aqui, ó, nesse aqui, ponto alto. Nesse primeiro da segunda carreira. E vou fazendo os meus bloquinhos, tá? Meus quadradinhos aqui. Até chegar lá no final dessa carreira, tá? Quando chegar lá, a gente vai fechar ela juntas. Terminei aí, eu volto já. Estou chegando aqui, ó, no final da carreira, tá? Falta só um ponto aqui. Terminei aqui, tá? Faço 2 correntes. E venho agora nessa segunda carreira e fecho aqui bem nessa divisão, ó. É só vocês ir olhando assim, ó. Tá vendo aqui, não é uma carreira? Eu tenho que emendar essa que eu tô fazendo nela, nessa aqui. Nós emendamos essa, tá vendo, ó? Emendamos ela, agora nós vamos juntar essa aqui. Então, fiz 2 correntes, venho bem aqui no meio e faço um ponto baixíssimo. E fechei aqui minha segunda carreira. Isso é pra ficar assim mesmo, tá? Na lateral, com esses espaços assim, porque nós estamos diminuindo aqui nos lados. Diminuindo não, nós estamos seguindo as diminuições aqui do lado. Então, eu ando agora com ponto baixíssimo aqui pela lateral, até chegar lá na terceira carreira, tá? É um pouquinho chatinho, que é bem apertado, mas dá. Bom, cheguei aqui, ó, nessa carreira, tá vendo aqui, ó, eu venho seguindo isso aqui, ó, cheguei aqui no meio. Essa é a terceira carreira, eu pego bem aqui no meio. Vou fazer 2 correntes. Vou virar. E venho naquele último ponto alto que nós fizemos e faço em cima dele. E vou seguindo, separando com 2 correntes e fazendo ponto alto em cima de ponto alto até lá o outro lado. Chegando lá do outro lado, nós vamos fechar com ponto baixíssimo na divisão de carreira, ando com ponto baixíssimo até a próxima, volto, faço a mesma coisa até nós chegarmos aqui na ponta, tá bom? Então, vão fazendo aí o de vocês, eu volto com vocês pra gente terminar essa última carreira daqui, a da ponta. Então, repitam aí esse processo. E eu volto já com essas carreiras quase finalizadas, pra gente fechar junto. Olha como que tá ficando aqui. Tá vendo? Falta só 1, 2, 3, 4 carreiras. Eu vou fazer mais 3 e a quarta eu vou voltar pra nós fecharmos juntos. Então, até já. Ó, cheguei aqui na
sexta carreira, tá? Acabei de fechar, vou até fechar com vocês. Duas correntes, vou vir aqui bem no meio, ó, bem aqui nessa divisão aqui e faço um ponto baixíssimo. E agora eu vou andar até a última carreira, até o último ponto, até o meio aqui, ó. Eu vou andar aqui, tá? Pela lateral com ponto baixíssimo. E aí, vou vir aqui no meio desse ponto alto e vou fazer o meu último baixíssimo. E agora faço duas correntes. E venho fazendo ponto alto aqui sobre ponto alto, sempre separando por duas correntes. E lá no final, vou fazer duas correntes e vou fechar bem no meio aqui desse ponto, nessa ponta de cá, tá? Eu vou terminando aqui, vou andar até lá o fim, quando eu chegar lá no final eu volto pra gente fechar essa última carreira juntos. Ó, estou chegando aqui no final, faço as duas correntes e o meu último ponto alto. E agora sim, faço duas correntes. Venho bem no meio aqui, bem no meio desse ponto alto aqui do bico, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, aquele bico veio no meio do ponto alto aqui, bem na ponta dele. E vou fechar com um ponto baixíssimo. E aí, corto o fio. Vou aproveitar esse outro fio aqui, vou dar um nó para arrematar. Depois venho escondendo, tá? Depois venho escondendo com a agulha de tapeçaria esses dois fios. E ó, ficou assim aqui atrás. Aqui atrás agora vai ficar da altura dessas pontas. Por que eu fiz isso? Para não mostrar a calcinha aqui atrás, tá? Caso vocês queiram mostrando a calcinha aqui, como o da foto, que o da foto ele não tem essa parte aqui do fundo. O da foto termina aqui, assim, ó. O da foto é assim, sem essa parte, tá? Aí fica mostrando um pouco da calcinha. E assim não mostra, fica bem coberto aqui atrás a parte do glúteo, ó. Fica bem coberto. E aí, já eu venho ensinar vocês a pôr as franjas, porque a saia tá pronta. A saia é somente isso, nossa saia está pronta. Nós não temos mais nada pra fazer aqui, a não ser arrematar os fios. Então, vocês arrematam de vocês aí. E depois eu venho mostrando as franjas. Agora eu vou ensinar a parte de cima, tá? Vamos fazer agora a parte do peito. Então, vamos lá.